Liners, boa tarde. A gente está aqui na tarde dessa quarta-feira, dia 21 de outubro, gravando um especial do Contando Histórias, esse quadro que a gente separa para contar histórias dos nossos das pessoas que seguem o canal, ou de pessoas famosas do Vasco, ou do próprio Vasco, né? A gente está aqui para sempre contar histórias. Hoje a gente está recebendo uma pessoa incrível, que a gente está muito honrada em receber, dado que ela, né, a gente vai falar hoje do Carnaval de 1945. Mas, Juliana, o que tem a ver o Carnaval de 1945 com o Vasco e com Rosalinas? Tudo a ver. O Carnaval de 1945 ele aconteceu dentro de São Januário. Para vir contar essa história junto com a gente convidou uma sambista vascaína, portelense, ou seja, lugar de fala é o que não falta para essa mulher maravilhosa. Uma boa tarde, Tereza Cristina, seja muito bem-vinda aqui no nosso canal. Boa tarde, Rosalinas, boa tarde, Luísa, Juliana. Bom, eu achei esse assunto bem interessante, né, da gente falar essa ligação do Vasco com momentos políticos do Brasil. Essa ligação sempre existiu, e até pela própria construção, pela existência de São Januário, assim. E estou feliz de estar aqui, da gente falar sobre esse assunto. A gente que está feliz, a gente está aqui ansiosa para saber, né? Então, vou só passar um pouco aqui a história desse carnaval, né? Por que em 1945 o carnaval aconteceu lá em São Januário? Né? Ele acontecia antes, sempre na Praça 11, mas a Praça 11, por conta, né? Com 45, todo mundo sabe, a gente estava no Estado Novo, a gente estava na época, né, do governo de Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas já usava São Januário para eventos cívicos, eventos cívicos grandes, né? Inclusive até as leis trabalhistas. Foi aonde ele assinou a CLT, né? Exatamente. As leis trabalhistas foram assinadas nas bancadas ali de São Januário, né? Na Social de São Januário. Então, é um estádio que sempre serviu bastante para eventos cívicos, né? No ano de 1945, então, teve essa obra, né, para a abertura ali da Avenida Presidente Vargas. Essa obra meio que descaracterizou a Praça 11, né, que era o berço do samba, era o berço dos sambistas, exatamente por isso existe a escola da Tia Seata lá, né, o terreirão do samba, enfim. É um lugar histórico para o carnaval, e muito se discutiu na época se deveria ter carnaval, né? A imprensa não apoiava. E por conta da guerra também, né? Isso, a gente estava na Segunda Guerra Mundial, e aí já foi o pretexto para a galera não festejar, não se manifestar, né? As pessoas eram contra por conta da participação do Brasil na guerra, né? Muita gente morreu, enfim. As pessoas, os familiares dos praças, né, que faleceram lá na guerra. Então, muita gente era contra. Exatamente por isso, a gente não tem muitos registros históricos a respeito desse carnaval, porque a imprensa se negou a cobrir esse carnaval, né? E a LDN, que depois veio a ser o Partido Comunista Brasileiro, né? E junto com a União Nacional dos Estudantes, né, a UNE, eles se juntaram e fizeram e organizaram um carnaval extraoficial, que seria onde o desfile seria em São Januário. Esse carnaval tem diversas histórias, né, mas que não foram contadas nos jornais, né, elas foram passadas ali oralmente, nessa cultura passada de pai para filho, de avô para filho e de filho para neto, né? E aí a gente recebeu aqui a Tereza, porque ela tem essa familiaridade, né, com a velha guarda da Portela. A Portela foi a campeã desse carnaval, né? E aí eu queria saber de você, Tereza, o que você sabe a respeito desse carnaval, dos bastidores, né? Você tem alguma informação ali das pessoas que viveram esse carnaval de alguma forma? Essa época porque desde o início das escolas de samba, as escolas de samba falavam das suas realidades, falavam dos seus costumes, né? E aí, nessa época ali do Estado Novo,
o Estado passou a interferir no enredo das escolas de samba. Então, é o que a gente costumava chamar de samba chapa branca, né? Eram enredos que todos eles ou falavam de militares, ou falavam de Dom João VI, de Dom Pedro II, falavam do Brasil Império, sabe? Ou falavam da monarquia como se fosse uma coisa incrível. Eu, particularmente, eu vou te confessar, eu não me interesso muito por esses sambas, não. Eu já ouvi esse samba da Portela, eu acho que o enredo era Brasil Glorioso, o nome, mas eu não me emociona, principalmente o enredo que não vem da escola de samba, né? Uma coisa que vem de fora, assim. E o que eu achei importante desse desfile dentro de São Januário é que o carnaval ele surge como uma força transgressora. O carnaval ele é a transgressão dos costumes, ele é uma festa que não é só o regozijo, que não é só o convite à diversão, né? A orgia como festa da carne. Ele não é só isso. O carnaval ele transgride, ele tem uma mensagem política por si só, pela existência dele. E aí, quando o Estado interfere no enredo e quando ele diz para a escola qual é o tema que ela tem que falar, para mim, a natureza do carnaval se perde aí. Perde a essência, e eu nunca me envolvi com esses sambas. Eu sei, sim, que a Portela foi campeã e que teve uma confusão, teve a morte de um cara lá do... o Matinada, né? Teve uma morte. E aí teve uma confusão muito grande, porque sambista, né? O sambista encara o velório de sambista se chama Gurufim, que é uma grande confraternização que os amigos fazem. Então, as pessoas se encontram e elas não se encontram para lamentar a passagem, elas festejam a vida da pessoa. Então, no Gurufim costuma ter muita bebida, muita conversa, muita música, muitas histórias, né? Ele se despede pelo que a pessoa fez de mais bonito na vida. Então, as histórias são relembradas e se é algum sambista, se é algum compositor, as músicas são cantadas ou músicas que tenham a ver com a vida daquela pessoa. E as pessoas bebem bastante, bebem por elas e pelo falecido. E aí eu sei disso. Eu achei importante, porque para o carnaval acontecer em São Januário, é porque tanto a UNE, né, como a LDN, né, o partido LDN, que originou o PCB, eles achavam que o carnaval deveria acontecer apesar da guerra, pela natureza mesmo do carnaval, né? Mesmo que fossem esses enredos que a gente já falou aqui, que são enredos que eram escolhidos pelo Estado. E ele aconteceu, isso eu acho importante, sabe? Ele não ter deixado de acontecer. A gente agora está numa situação quase que inversa, né? O carnaval ele é transgressor e ele nunca deixou de acontecer, nem durante, acho que só uma vez, mas na Guerra de 45 ele aconteceu dentro de São Januário. A gente agora está no meio de uma pandemia, muitos blocos tradicionais já estão dizendo que não vão sair em respeito ao isolamento social, mas, ao mesmo tempo, os negacionistas vão estar na rua. Então, 2021 vai ser uma coisa bem curiosa, assim. A transgressão e a posição política vai ser não estar na rua. É engraçado como as coisas vão mudando, assim. Agora, esse governo, né, ditatorial que a gente fala do Getúlio Vargas também é uma outra coisa para a gente pensar, porque, ao mesmo tempo em que tinha essa mão pesada de todo ditador, né, de toda pessoa que se apega ao poder e que não quer sair dele, foi através de Getúlio Vargas que nós conseguimos a CLT. Getúlio Vargas ajudou na construção de São Januário, que é um estádio
importante para a história do Vasco, mas também importante para a história do negro no futebol. Sim. E o Getúlio tinha uma visão de povo, era populista, mas as ações que ele fez, ele garantiu direitos que são usados até hoje. O contrário, né, de um presidente hoje que a gente tem, que foi eleito democraticamente, mas que tem toda uma forja de ditador, uma forja de déspota, sabe? Assim, é um cara que é contra a vida, né? Que depõe contra a ciência, que criminaliza a arte, que criminaliza a ciência, a ciência, os livros, assim. É muito curioso isso, assim, porque até nas imitações que ele tenta fazer de quem teve a mão pesada no governo, é feito de uma maneira completamente desfigurada, sabe? Eu não vejo, eu não consigo enxergar nos atos e nas intenções desse governo nada que possa fazer com que o povo seja lembrado. Eu não consigo enxergar nisso. Curioso. É verdade. E aí, Tereza, assim, voltando um pouco para a época, né, para o contexto de 1945, um pouco antes, talvez, né, o samba, como você falou, o samba sempre foi uma forma de resistência, né? Ali no São Carlos, onde começou tudo, né, onde começou a deixar falar, enfim. O sambista ele tinha o hábito de falar sobre o dia a dia da comunidade, o dia a dia ali do trabalho, da favela, né? De tudo aquilo que ele vivia, de tudo como era a vida dele, né? De como era a vida daquelas pessoas que estavam ali no dia a dia deles, né? E aí, como você falou, chegou um determinado momento que eles precisavam falar sobre a fauna, sobre a flora, sobre o nacionalismo, né? E principalmente essa coisa nacionalista ali surgiu sob muita pressão do governo, né? Para que o sambista mudasse essa postura dele, né? E assim aconteceu nos anos, né, do Estado Novo, assim aconteceu nos anos de chumbo, e, né, a gente viu aí recentemente os carnavais ali da Mangueira de 2019, né, o Leandro tentando fazer uma crítica política mais forte nos desfiles, não só o Leandro, mas outros carnavalescos também. Estou pegando o Leandro porque é uma característica dele, né? E sendo cerceado esse direito a Tuiuti de falar, veio né? também, esse direito né? de... Oi? A Tuiuti já tem alguns anos, né? A Tuiuti. Exatamente, a Tuiuti, exatamente. Então, assim, e tem sido uma recorrência, né, de tentar cercear esse direito do sambista falar, né? Da mesma forma, aconteceu com o futebol, né? O futebol, que também é uma cultura popular, né, tal qual o samba, foi usado pelo Estado Novo para popularizar as ideias ali do governo, né, para fingir que não era uma ditadura. Da mesma forma, foi usada a seleção brasileira nos anos 70, na Copa de 70, pelo governo, em pleno, né, logo depois da implementação ali do AI-5 em 78. Então, foi um ativo político ali a seleção brasileira, né? Recentemente, a gente viu o atual governo transmitindo uma partida da seleção brasileira por uma TV estatal, né? E aí eu queria saber de você, Tereza, assim, se você acha que o samba, e que, apesar do samba ser, e sempre vai ser, né? Por mais que tentem, por mais que tentem calar a voz do sambista, nunca vão conseguir, né? Porque o samba, ele nasce da resistência e ele será resistência sempre, na minha opinião, pelo menos. Mas, assim, por mais que tenham essas vontades ali de tentar cercear esse direito do sambista falar ou do sambista protestar dentro da cultura dele, né?
e de usar o futebol, que também é uma cultura popular, tal qual o samba, como um ativo político. Você acha que isso mudou muito ou você acha que a gente ainda está nesse pensamento aí ditatorial? Eu acho que existe uma intenção, né? Tem se forjado uma atitude de falsa ditadura, porque eu considero falsa porque nós estamos numa democracia. O presidente que está no poder hoje no Brasil, apesar dele flertar muito com a ditadura, com ditadores, com torturadores, com a morte, com a milícia, ele foi eleito democraticamente. Então, ele fica flertando com alguns atos da ditadura. O fato dele querer usar o futebol para se expandir politicamente, isso não é novidade, ele não inventa nada, ele copia de um jeito pior. Eu fiquei muito horrorizada com aquela transmissão. Eu não vi o jogo. Eu vi alguns... Eu estava fazendo live, quando terminou minha live, eu vi que estava rolando o jogo, e essa coisa do locutor ficar elogiando o presidente, falando do presidente, me deu um... Sabe? Eu vou te dizer, aquela camisa da Nike do Brasil, amarela, eu vou ter que fazer uma terapia, porque eu não consigo mais usar aquela camisa. Não consigo me ver representada por essa camisa. E isso não tem nada a ver com não gostar do nosso país. Porque, no passado, no Estado Novo, para não falar sobre a mão pesada do governo, então o samba tinha que falar sobre a fauna e a flora brasileira. E aí a ideia de um entusiasta, de um nacionalista, porque eu acho que o Vargas, antes de ser ditador, ele foi um nacionalista, ele tentava passar essa ideia de que vamos falar bem do Brasil. E aí o Brasil, pela sua fauna, as riquezas do Brasil. Hoje, a gente tem um presidente que está deixando queimar as riquezas do Brasil. Então, as matas estão sendo queimadas, os animais estão sendo queimados junto com a mata. A gente tem um ministro do Meio Ambiente que está aproveitando a pandemia para fazer tudo o que ele quer, todos os interesses escusos que ele quer. Então, é muito diferente isso, assim, até esse discurso da época da ditadura, né, do vamos louvar o Brasil acima de tudo. As atitudes do presidente de hoje, eu não vejo... ele é um nacionalista de Araque, porque é completamente um cara que bate continência para a bandeira americana e que é completamente manipulado pelos interesses políticos norte-americanos, sabe? Isso, para mim, não tem nada a ver com gostar do Brasil, sabe? Eu acho que quem ama o Brasil não deixa a Amazônia queimar, não deixa o Cerrado queimar, não deixa os bichos morrerem queimados, sabe? Se preocupa com o meio ambiente, se preocupa com a qualidade dos nossos rios, das nossas praias, assim, é um outro tipo de... É uma outra maneira de falar do Brasil. Também, né? Sim, sabe? Tanto que, assim, tem muitos sambas enredos que falam também dos povos indígenas, sabe? E a gente está num momento em que esse governo ele não só deu as costas para os povos originários, como está insuflando invasões a terras indígenas, sabe assim? Então, para mim, isso não tem nada de brasileiro, não tem nada de patriota aí. Esse patriotismo de Araque, representado por uma camisa da Nike, realmente ele não me abala, não me emociona, sabe? Não me toca, assim. Não toca o coração, né? E dentro do esporte, dentro do futebol, a gente dá para enxergar vários atletas, né? E alguns ex-atletas também que se familiarizaram com o discurso desse presidente. A fala do Robinho, assim, eu queria desouvir aquilo, sabe? Eu queria apagar da minha mente
que uma pessoa, que um homem brasileiro preto falou aquilo que ele falou. É muito triste, sabe? Mais triste do que a situação dele, né? Que foi acusado, foi julgado em primeira instância na Itália sobre estupro, que falou aquelas coisas sobre as mulheres, sabe? E, ao mesmo tempo, tentando se colocar no mesmo lugar do presidente. Olha que identificação que ele teve, né? Que incrível, né? Como é que um cara com esse tipo de atitude, ele sabe muito bem quem que ele está espelhando, assim. E, infelizmente, é um cara do futebol. Mas, para cada Robinho, a gente tem um Casagrande, a gente tem vozes, sabe? A gente tem um Raí, a gente tem pessoas que conseguem se posicionar, que conseguem dar a sua opinião, assim. E tem coisas acontecendo muito graves, né? O fato da Carol Solberg, sabe? Que é uma atleta do vôlei. O vôlei é um esporte que eu amo desde os anos 80, sabe, da minha pré-adolescência. Eu gosto do vôlei, mas, ao mesmo tempo, assim, essa atitude, né, do Tribunal de Justiça Desportiva, da CBV, de repudiar a expressão política da Carol, porque os atletas, eles não são robôs, eles não são pessoas sem opinião. Então, se o atleta ele não tem que ter nenhum tipo de manifestação política, o que é uma ação ditatorial, então agora só pode o elogio, sabe? E as pessoas não têm vergonha mais de dizer isso. Isso é que me incomoda mais. Mas eu acho que também existe, o outro lado tem que existir. A gente está deixando de ter discussões políticas no Brasil e as pessoas estão querendo vencer no grito. Não é mais uma... Antes, né, no Brasil, a política era uma discussão de ideias. E o que está acontecendo agora é que ninguém quer discutir. Cria-se uma fake news, cria-se uma notícia mentirosa, isso é empurrado goela abaixo nas pessoas, e a discussão mesmo ela não acontece porque essas pessoas não têm embasamento político, elas não têm construção mental para fazer isso. A gente fazer um paralelo, assim, né? Nessa época do Carnaval de 45, que a gente teve até a morte do Matinada, né? Gerou um pouco essa marginalização do sambista, da figura do malandro, né? E também a gente tinha muito essa relação, isso em relação ao futebol, né? Até na época a Portela foi comparada com o Expresso da Vitória, do Vasco, que ganhava muitos títulos, né? E a gente estava nessa luta aí, depois dos Camisas Negras e tudo mais, a gente seguiu saudades, né? Saudades. E aí o samba... Saudade de Vitória, saudade, muita saudade. O samba e o futebol, eles acabaram como objetos transformadores da sociedade, né? Você citou aí alguns exemplos que hoje ele é um reflexo totalmente negativo do que a gente tem, mas o samba e o futebol, eles também acabam sendo elementos da nossa cultura que refletem outros fatores, né? Você acha que a partir, assim, agora, depois da pandemia, com algumas reflexões da sociedade que a gente conseguiu ter nesse período que você principalmente está em casa aí, rainha das lives, né? Em contato com muita gente interessante, você abriu muitas portas para muita gente nas redes sociais. Você acha que o samba e até o esporte mesmo podem ser elementos para a gente sair um pouco fazer uma contracultura, sair um pouco disso aí que você falou, né, de não ter mais o diálogo, de não ter mais a transformação das ideias, né, mesmo que as pessoas pensem diferente? Você acha que é uma saída assim, para o samba e para o futebol isso? Para o futebol é uma saída. Para o samba é a sua essência, né? Não é nenhuma saída. Talvez até o fato, né, da gente ter citado aqui o Leandro Vieira, o carnavalesco, citar os carnavais da Tuiuti, né, que trouxeram de volta esse discurso político, porque é engraçado assim, hoje também ter essa discussão de que tudo é política, coloca política em tudo. Não é a gente que coloca política em tudo. O fato de colocar política em tudo começou
lá no Estado Novo, onde a política entrou nas culturas populares para colocar o seu idealismo. Então, quando as escolas passam a falar do Brasil, da fauna, da flora, do gigante adormecido, do legado de Dom João VI, Duque de Caxias, quando as escolas começam a falar sobre esses militares, sobre os monarcas, sobre esse Brasil colonial, império monarquista, isso é politizar, isso sim é politizar o carnaval. Quando uma conquista do tricampeonato, né, essa conquista foi usada para esconder crimes e ações, crimes políticos, morte e desaparecimento de pessoas, isso é politizar o futebol. Não é somente quando um atleta se põe contra um governante, né? Ou não somente quando uma escola ela tem um discurso falando contra a história que nos é imposta até hoje, que a gente precisa saber quem são os nossos verdadeiros heróis. Então, isso é um outro lado, isso é uma outra visão. E o que tenta se criar é uma falsa discussão de que agora se está se politizando. Não, a politização aconteceu sempre. Até porque a gente não coloca política em tudo. Tudo é política. Tudo. O fato da gente estar aqui, 3 mulheres, conversando sobre esse assunto, isso é política. O fato de uma escola de samba sair todo ano e nunca deixar de sair também é um ato político, sabe? Quando um menino mora num lugar onde ele poderia ingressar na marginalidade, ele deixa aquilo, ele é recrutado por um time e ele entra nesse time onde ele consegue, através do esporte, aprender valores que vão levar ele a um lugar melhor, ele e a família dele, isso também é um ato político. Eu acho que tudo é um ato político. A gente só tem que entender se essa política que está inserida no que a gente faz, se ela é a nosso favor ou se ela é contra a gente, ou se ela é contra a nossa natureza, ou se ela é contra o nosso bem viver, assim. Porque é o que todo mundo quer, viver melhor, é ter um Brasil melhor. A política existe para se questionar tudo. E para se questionar tudo, e para também ter sempre os dois lados de qualquer coisa, para que a gente possa ter uma democracia plena. Assim. E eu não consigo enxergar nenhum viés democrático numa ação onde você só pode elogiar as coisas e você não pode ser do contra, sabe? Isso é muito antigo, é uma ação política muito antiga e muito ultrapassada isso também. Mas, já dando a minha opinião a respeito da pergunta que a Luísa fez para você, mas aí eu acho que é importante a gente se posicionar também, né? Porque aí eu acho que é um pouco isso, né? A gente viver é um ato político, como você disse, né? E se posicionar, não importa se você tem 10 seguidores, se você tem 1 milhão de seguidores, né? A gente se posicionar frente à vida mesmo, né? E eu acho que a resistência a esses tempos sombrios, ele vai nascer, vai renascer das culturas populares, que passa pelo samba e que passa pelo futebol também, né? Talvez menos pelo futebol, porque os jogadores, né? Diferente do que a gente teve no passado, que a gente tinha Sócrates, né? A gente tinha algumas pessoas que destoavam, assim. No nosso futebol atual, a gente vê muito pouco, né? Mas o Carnaval de 2021, quando ele acontecer, se vai ser em junho, se vai ser em outubro, se vai ser em 2022, a gente não sabe. Mas pelos enredos que a gente tem, a gente já demonstra que a gente não vai desistir, né? A gente vai continuar na luta, porque é o que nos resta. Eu digo assim, né, o futebol alta classe realmente tem sido um reflexo bem perverso da nossa sociedade, assim, né? Muitas vezes até conosco, que somos mulheres, frequentadoras de estádio, tem sido um pouco perverso. Mas eu acho, assim, você pensar o esporte, né, enquanto o popular mesmo,
a coisa da arquibancada, né? Os movimentos de torcida que a gente tem hoje, de mulheres, inclusive tomando o futebol, né? E outros grupos LGBT, negros, né? Eu acho que é um processo transformador. Eu acho que pode demorar um pouco mais, mas eu acho que é um processo transformador. Assim como o samba também, né? Eu acho que são processos que a sociedade tem que tomar parte disso e utilizar, né? A cultura contra aquilo que vai nos oprimir e nos tirar a alegria de viver também. Nesse ponto, eu acho o desfile da Mangueira, de 2019, ele foi muito importante, porque ele é um desfile que ele passa a ter vida própria, ele passa a sair, inclusive, de uma bandeira. O que foi falado naquele desfile é uma retomada, sabe, da nossa resistência. Quando se fala dos heróis que a gente que o Brasil não conhece, os verdadeiros heróis da pátria, pessoas que lutaram pela liberdade, pela autonomia do Brasil, isso é um assunto que ele pode ser desdobrado durante muitos anos. Então, e o fato da Mangueira ganhar com esse enredo, isso foi muito importante. Eu achei muito importante para o rumo do carnaval daqui para frente. O que acontece no futebol é que quando essas pessoas, esses jogadores, né, que a maioria vêm de lugares bem humildes, né, classe C, D, E, e aí ganham dinheiro muito rápido. E muitos ganham muito dinheiro muito rápido. E junto com esse dinheiro vem toda uma situação de privilégio tão repentina que muitos esquecem de onde vieram. Então, assim, não é comum a gente ver um jogador conseguir dialogar com a realidade antiga dele, sabe? A maioria parece que sai daquela realidade e quer esquecer o que viveu, assim. E com isso fica muito mais fácil não querer se inteirar do que está acontecendo no Brasil, não querer se inteirar o que está acontecendo com as pessoas, o que está acontecendo com a política, principalmente. Acabam se distanciando, eu acho, dessa realidade, sabe? Assim, eu acho que a escola de samba ela tá indo num rumo interessante, retomando coisas interessantes. Eu gostaria muito que o futebol tivesse essa retomada de consciência política, sabe? Que nós tivéssemos novamente um jogador da importância que foi o Sócrates, por exemplo, sabe? Com esse discurso, assim. Quando uma pessoa que tem uma imagem, né, muito próxima, muito popular, assim, conhecido, e que tem uma origem humilde, aí chega lá e venceu. Quando essa pessoa que venceu passou por muitas dificuldades na vida, vence e esquece que ainda tem gente que continua passando as mesmas dificuldades, isso é muito ruim, porque é como se ele apagasse a própria história dele. E não é o dinheiro que vai fazer isso, sabe? Eu não sei o que acontece com a memória dessas pessoas, assim. Parece que eles querem esquecer de onde eles vieram, sabe? Às vezes. E isso até a gestão dos clubes, né, Tereza? A gestão dos clubes, assim, muitos não honram tanto a história que muitos clubes têm história no popular, né? Na construção popular, incluindo o Vasco, né? E hoje muita dessa história é perdida, né? Exatamente. Eu concordo um pouco com o que a Luísa disse, né? Que os coletivos, e isso a gente viu, a gente acabou de presenciar com o que aconteceu com o Robinho, né? Nós tivemos diversos coletivos femininos de diversos times, né, do Brasil afora, que se uniram para ir lá, para cobrar os patrocinadores, né? Porque sabia que se mexesse com os patrocinadores ia conseguir mudar alguma coisa, né? Para poder. Então, todos esses coletivos, e é muito bonito a gente ver a gente ultrapassando a barreira do clubismo, né? E a gente entender que é uma luta nossa, né? Para a nossa vida, né? Para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos ancestrais, e respeitando os nossos ancestrais também, né?
O nosso canal, por exemplo, leva o nome de uma homenagem à Dulce Rosalina, que se hoje a gente pode estar lá no estádio, participar de uma torcida organizada, tocar na bateria de uma torcida organizada, falar sobre futebol, isso passa pela Dulce, né? Ela abriu os caminhos para a gente, então a gente precisa avançar, né? Talvez o que eu sei que é difícil, talvez, né? A gente cansa, né? E eu acho que a Teresa falou bem disso, né? Que a gente cansa, e eu acho que a estratégia desse atual governo, né? Ou desgoverno, é um pouco isso, né? É cansar a gente, né? Ver se a gente se vence a gente pelo cansaço. Sim. Nos deixar abatidos, talvez. Sim. Mas a gente não pode desistir, né? Até pensando no futuro e honrando o nosso passado, né? Porque se a gente existe hoje, a gente tem que carregar isso e a gente tem que se unir para tentar dar força um para o outro e tentar avançar, né? Nenhum direito a menos. E talvez a gente não consiga avançar tanto, talvez a gente não tenha tanto ânimo para avançar tanto, mas ao menos não permitir que seja dado o passo atrás. Então, essa voz, esse grito, ele tem que continuar. Esse grito é a nossa resistência. É a nossa resistência, é o que a gente tem hoje. Então é isso, com samba, com grito, com tudo que tiver direito. É isso, com tudo que tem direito, a gente está aqui resistindo, né? Trazendo uma mulher sambista, uma mulher vascaína, uma mulher que frequenta estádios, que eu já te vi, pelo menos, né? Lá em São que Januário. Saudade, sabia? Saudade. Saudade de um joguinho. Teresa, você é arquibalda ou você vai para social? Quando você vai ver jogo? Em São Januário, eu gosto de ficar do lado de cá, do lado onde tem as sociais. Uhum. Mas ali embaixo, para mim, é a melhor visão, melhor, inclusive, do que o Maracanã. Porque a visão que a gente tem dos jogadores dá para xingar cada um assim. certinho. Sim. Mas o Maracanã, eu vou dizer que a arquibancada do Maracanã não tem igual. Não tinha, né? Porque o Maracanã agora virou uma boate. O Maracanã não é mais o Maracanã. Mas eu frequentei muito o Maracanã. Muito, 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 muito ali. A gente sabe. Tem aquelas histórias todas, né? De você passando aula na UERJ. Eu também sou uergiana. E todas as vezes que você conta essa história, eu morro de rir. Eu também já fiz muito isso, né? Do lado. E aquela arquibancada que tremia, a gente começava a pular, a arquibancada tremia, dava uma sensação, um negócio assim. Era muito legal. Só uma história que eu lembrei aqui agora, como é que está o Maracanã. Eu fui num jogo... Luiz Alberto, tu lembra que jogo, que time... Lembra que a gente foi no Maracanã, eu, você, seu pai, que a mulher me barrou por causa do radinho? Qual era o jogo? Era um jogo do Vasco, eu fui no Maracanã. Aí, há muito tempo que eu não ia no Maracanã. Eu falei, bom, eu vou comprar um radinho de pilha para ficar acompanhando, porque a internet não pega direito, né? Eu estou entrando no Maracanã, estacionei, estou entrando no Maracanã e segurança, o radinho não pode. Eu falei, oi? Não, radinho não pode. Como não pode? Como é que não pode, radinho? Não pode. Eu, revoltadíssima, botei o radinho, voltei para o carro, né? Botei o radinho lá dentro. E aí, entrei para assistir o jogo, entrei no Twitter e falei, gente, acabei de ser barrada no Maracanã, pasmem, portando um radinho de pilha. Quer dizer, não basta transformar o Maracanã numa boate, com aquela iluminação estroboscópica, e assim, eu não posso ir com um radinho para o Maracanã. O rádio no Maracanã, ele acompanha o jogo, inclusive, porque eu sou míope, você fica vendo qual é o jogador que está jogando. Aí, porque eu reclamei no Twitter, quando acabou o jogo que eu cheguei em casa,
tinha mensagem de gente, da administração do Maracanã dizendo que tudo não passou do grande equívoco, que eu posso sim ir com o radinho para o Maracanã, que o radinho é permitido e tal. Foi uma coisa de, se eu não reclamo, fica por isso mesmo. Eu nunca mais ia entrar no Maracanã com o radinho. Olha só. Liberta Influencer faz assim, né, todas as cenas que se tem de Maracanã, você está sempre vendo a pessoa com o rádio na orelha, gente. Isso é um absurdo, gente. Estádio sempre tem o radinho de pilha. O radinho sempre foi o melhor acompanhante do jogo de futebol, né? Daqui a pouco vai vender o rádio lá dentro, entendeu? A gourmetização, daqui a pouco vai vender o rádio lá dentro, aí... Vai vender o rádio por R$200, o radinho de pilha. Tereza, relembrar histórias do Vasco, falar de samba, falar de política, falar de futebol, é uma coisa que a gente sempre faz, né, aqui no Rosalinas, mas ter a sua companhia hoje foi uma honra. As portas do nosso canal estão sempre abertas para você. A hora que você quiser, você manda aqui. Se você quiser fazer live fora de hora, você pode fazer o que você quiser aqui. Porque, né, como você falou aí do radinho de pilha, influência faz assim, né? Uma estrela, ela faz assim, ela brilha e ela vai lá e influencia as coisas. Então, muito obrigada pela sua agenda. A gente sabe que sua agenda está super apertada, né? Queria dizer aqui que nós nos solidarizamos, para quem não sabe, para quem nos acompanha e não sabe, tiveram vários ataques, né, ao Instagram da Tereza durante as lives dela, e ela se posicionou dizendo que só iria voltar a fazer as lives quando tivesse algum tipo de acompanhamento ou de segurança da própria plataforma. Felizmente, a plataforma que a gente, né, eu tenho uma crítica bastante particular ali, mas não vou falar aqui, né? Mas felizmente eles deram um jeito lá de garantir a segurança das pessoas e da própria Tereza, né? E as lives, graças a Deus, voltaram com o Emílio Santiago, que é maravilhoso, com você cantando e a gente sorrindo e tendo aquela alegria diária, né? Aquela dose de respiro que a gente precisa nesse momento tão difícil que a gente conversou, né? Para a gente conseguir seguir adiante, né? Então, muito obrigada por você ter vindo, muito obrigada por esse trabalho incrível que você tem feito com relação às lives nessa pandemia. Me salvou muitas vezes, salvou com certeza a Luísa, salvou com certeza. Com certeza. E a você também, né? Porque eu acho que deve ser um prazer fazer também, né? Sim. Olha, eu que agradeço a nossa conversa. Espero que a nossa conversa dê sorte hoje para o nosso time contra o Corinthians. Porque, como diz um samba da Portela, da vitória estou sentindo saudade. Saudades. Tem o samba que fala assim, tem o samba do Chico Santana que fala vitória para a Portela era banalidade, mas da vitória estou sentindo saudade. Estou com saudade, mas estou confiando no Pinto. Vamos lá. Então é isso, gente. Por favor, já deem o like no canal, compartilhem a palavra de Tereza e Rosalinas, entendeu? Para a gente trazer mais coisa legal aqui para o nosso canal. E fica aberto aí. Muito obrigada, Tereza. Muito obrigada, Juliana. Espero que todo mundo goste também do resultado final aí do nosso programa.